Quantas vezes você se esforçou ao máximo, agiu com bondade, lealdade, respeito, e ainda assim foi rejeitado por uma mulher? Quantas vezes assistiu confuso homens comuns, sem brilho, sem propósito, conquistarem aquilo que parecia fora do seu alcance? Meu amigo, isso não é acaso. Isso é ciência da mente. É psicologia aplicada ao jogo invisível das emoções. E neste exato momento, você está prestes a descobrir 5 fraquezas ocultas da psique feminina que podem virar o jogo a seu favor, se tiver coragem de ouvir até o fim. Mas atenção, ignorar essas chaves é continuar desperdiçando seu tempo, seu dinheiro e, o mais grave de tudo, seu respeito próprio, e nem saberá o porquê. Se você está cansado de ser invisível, chegou a hora de enxergar com clareza brutal. As mulheres não escolhem com a lógica, elas escolhem com o que sentem no agora. Isso não é crítica, é realidade. O cérebro feminino foi moldado pela natureza para reagir, não racionalizar, para sentir, não calcular. E aqui está o segredo que poucos têm coragem de aceitar. Se você aprende a influenciar o que ela sente, você influencia o que ela decide. Pense bem, quantas vezes viu uma mulher fazer algo completamente irracional, algo que contrariava todos os argumentos, e quando confrontada, ela simplesmente disse: "Eu senti que era o certo." Isso acontece porque o cérebro dela foi projetado com uma ligação profunda entre emoção e decisão. A neurociência já provou. O sistema límbico da mulher, a central das emoções, está mais conectado à parte lógica do que no homem. Elas sentem antes de pensar. E se você deseja se tornar alguém irresistível aos olhos de uma mulher, não adianta listar suas qualidades como um currículo. Sou trabalhador, honesto, fiel, bem-sucedido. Isso só ativa o lado racional dela, e a razão não cria desejo. Desejo nasce do impacto emocional. Nasce do frio na barriga, do risco, da incerteza, da excitação de não saber o que vem depois. É por isso que homens imprevisíveis, os chamados bad boys, conseguem capturar a atenção dela com mais facilidade do que homens previsíveis e perfeitos. Entenda, se você for sempre confortável, sempre disponível, sempre igual, ela vai esquecê-lo. Mas se você souber criar picos emocionais alternando entre presença marcante e uma dose sutil de ausência, você gera um vício emocional. E ela ficará ligada a você sem saber por quê. Agora, reflita no perigo disso. Se você não dominar esse conhecimento, as emoções dela serão usadas contra você. Quantos homens já tomaram decisões desastrosas por causa de um choro calculado, de um olhar manipulador, de uma súplica encharcada de emoção? Elas sabem o poder que têm, instintivamente. A sedução não é sobre provar que você é incrível, é sobre fazê-la sentir que precisa de você. E isso não se faz com palavras, mas com experiências emocionais. E se as emoções guiam as decisões femininas, imagine o que acontece quando entra em cena o olhar dos outros, o medo da rejeição, o desejo por aceitação. Mas essa parte é o que vamos revelar na próxima virada deste vídeo. Se você chegou até aqui, continue. O que vem a seguir é o tipo de conhecimento que separa o homem comum do homem inesquecível. E agora, meu caro ouvinte atento, chegamos a um dos pontos mais sutis e ao mesmo tempo mais poderosos do jogo da influência. Existe uma força invisível que governa o comportamento feminino com mais intensidade do que qualquer desejo pessoal: o medo do julgamento social. Sim, a mulher pode até desejar algo com todo o corpo e alma, mas se esse desejo ameaçar sua aceitação no grupo ao qual pertence, ela o sufocará, engolirá, negará, mesmo que isso custe a própria felicidade. Esse é o código não escrito da mente feminina. E se você compreender essa fraqueza invisível, poderá se tornar irresistível, sem sequer mover um dedo. Se há algo que uma mulher teme mais do que errar em uma escolha, é ser vista como alguém que errou, ser rejeitada, ser comentada, ser excluída pelas outras mulheres. Esse medo da exclusão social não é futilidade, é programação evolutiva. Desde o início da humanidade, a sobrevivência da mulher não esteve ligada à força física ou à autonomia individual, como era com os homens, mas à aceitação coletiva. A mulher que fosse rejeitada pela tribo corria riscos profundos, ficava sem proteção, sem recursos e sem condições de cuidar de sua prole. Como revela a antropóloga Sarah Blaffer Hrdy, nas antigas sociedades,
Um homem poderia sobreviver só. Caçaria, migraria, enfrentaria o mundo com os próprios braços. Mas a mulher, ela precisava do grupo, da aprovação, da rede de suporte. Esse medo ancestral ainda vive escondido no cérebro da mulher moderna, e você o vê em ação todos os dias. Quantas vezes você já viu uma mulher desprezar um homem na frente das amigas, mas em particular, dar sinais de interesse? Isso não é contradição, é condicionamento. No universo feminino, status social e validação externa muitas vezes valem mais do que o desejo interno. Ela pode sentir atração, sim, mas se você não for bem visto, se o grupo dela não aprovar a escolha, ela agirá como se você não existisse. O psicólogo Robert Cialdini chama isso de prova social. Segundo ele, quando as pessoas estão em dúvida sobre o que fazer, elas imitam o comportamento dos outros, olham ao redor e seguem o fluxo da aceitação. E aqui está o detalhe que poucos percebem. Esse princípio é ainda mais intenso nas mulheres, porque o cérebro feminino foi condicionado geração após geração a entender que ser aceita é sobreviver. Então ouça com atenção. Você pode ser um homem de valor, com virtudes sólidas, intenções nobres e um coração justo. Mas se não souber gerar percepção de valor social, será invisível aos olhos dela. Ela não está escolhendo apenas você. Ela está escolhendo o que você representa no olhar do coletivo. E isso, meu amigo, é uma chave que pode abrir ou trancar todas as portas do desejo. E é exatamente por isso que tantas mulheres se preocupam mais com quem você parece ser aos olhos dos outros, do que com quem você é de fato. Elas não escolhem apenas pelo que sentem por você, escolhem pelo que estar com você representará no teatro social. Se um homem é admirado, respeitado, desejado, estar ao lado dele aumenta o valor social da mulher. Mas se ele é visto com desdém, ignorado, rejeitado, ela sentirá que andar ao lado dele rebaixa sua própria imagem. Essa verdade pode parecer cruel aos olhos do ingênuo, mas ao homem desperto ela é uma arma. Agora reflita comigo. Como usar isso a seu favor? Simples. Entenda de uma vez por todas. Mulheres não querem apenas um homem de valor. Querem um homem que os outros reconhecem como valioso. Se você for percebido como um prêmio, especialmente por outras mulheres, a percepção dela muda imediatamente. Não por lógica, mas porque o desejo coletivo desperta o desejo individual. Por isso, tantos homens comuns se tornam irresistíveis quando são desejados. Não é mágica, é psicologia em estado puro. Observe. Um homem comprometido parece mais interessante. Um homem com postura, presença e aceitação social sobe no ranking invisível da atração. E o que a maioria dos homens faz? Eles erram, tentam conquistar uma mulher diretamente, como quem implora atenção, sem antes construir o mais poderoso afrodisíaco da psicologia feminina, a aura social. Se você se cerca de mulheres, se demonstra que não precisa dela, se carrega uma reputação de ser desejado e respeitado, você ativa o medo mais profundo dela, ficar de fora, ser a única a não ver valor onde outras já viram, e então ela virá até você, não por causa de você, mas pelo que estar com você fará por ela. Esse é o jogo invisível que poucos homens dominam. Entender que mulheres, sendo emocionalmente moldadas pela opinião alheia, são influenciáveis não pela lógica, mas pela história que você desperta dentro delas. E se palavras bem escolhidas, imagens bem colocadas, uma reputação estrategicamente construída, criarem a fantasia certa, você será não apenas desejado, será lembrado, será sonhado. É por isso que tantas mulheres caem em promessas vazias, porque não analisam, sentem, e aquilo que desperta emoção se torna para elas verdade. E aquele que entende essa dança, que conhece os bastidores da mente feminina, pode influenciar sem esforço, simplesmente dominando a arte de criar a realidade certa nos olhos dela. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Mas antes, se essa mensagem está acendendo algo dentro de você, uma nova consciência, uma nova percepção, então deixe o seu sinal. Curta, comente, escreva. Eu conheço as fraquezas femininas, porque juntos podemos levar esse conhecimento a milhares de outros homens que ainda vivem no escuro, achando que são rejeitados por falta de valor, quando na verdade só lhes faltava clareza. Se há algo que um homem verdadeiramente inteligente aprende com o tempo, é que as mulheres não se apaixonam pela realidade, elas se apaixonam pela narrativa.
O coração feminino não responde à lógica crua, nem à frieza dos fatos. O que realmente o move são emoções habilmente despertadas, histórias bem contadas e a sensação mágica de estar vivendo um enredo do qual ela é a estrela principal. E é por isso que tantas caem em promessas vazias, ilusões românticas, palavras doces de homens que pouco têm a oferecer, mas sabem exatamente como fazê-las sentir. Quantas vezes você já viu um homem estável, confiável, com valores sólidos, ser trocado por outro que nada tem, além de uma boca afiada e um discurso encantador? Isso acontece porque o cérebro feminino é programado para responder, antes de tudo, à linguagem emocional. O ganhador do Nobel, Daniel Kahneman, revelou isso com precisão. A mente humana opera em dois sistemas, um rápido, emocional, impulsivo, outro lento, analítico, racional. No cérebro feminino, o primeiro sistema, o emocional, comanda o palco. Elas decidem primeiro pelo que sentem, e só depois buscam argumentos para justificar. Isso significa que para a mulher, como você diz, algo importa mais do que o que você está dizendo. O homem pode ser o parceiro ideal, mas se não souber criar uma atmosfera emocional envolvente, será ignorado como uma página sem graça de um livro que ela nunca terminará de ler. Enquanto isso, o homem que domina a arte da palavra, que planta imagens no coração, que descreve futuros envolventes com confiança e mistério, esse homem ocupa espaço na mente dela, sem sequer ter que provar nada. Porque ele não vende realidade, ele vende sentimento. Vende um sonho onde ela é a protagonista, e nesse sonho, ele é o prêmio, o herói, o desafio irresistível. Agora você pergunta, como usar isso a seu favor? A resposta é clara, nunca tente conquistá-la com lógica, conquiste-a com emoção. Não tente convencê-la de que você é incrível. Faça com que estar com você seja uma experiência. Crie uma história, onde ela se sinta viva, única, desejada. Use a imprevisibilidade, use o mistério, use até mesmo a escassez, porque aquilo que é previsível se torna invisível, mas aquilo que é raro se torna valioso. Contudo, ouça com atenção. Se você não aprender a manipular esse poder a seu favor, alguém o fará contra você. Muitos homens vivem na ilusão de que a mulher está com eles por lógica e compromisso, quando, na verdade, basta um homem que saiba tocar a emoção certa, para que tudo mude em um único instante. E falando em emoções, existe um medo ainda mais profundo, mais enraizado, mais governante do que todos os outros, o pavor de acabar com um homem inferior. Este é o próximo ponto que você precisa dominar. Cada mulher, lá no fundo, carrega um instinto silencioso, o medo de escolher errado. Não estamos falando de arrependimentos comuns. Estamos falando de um medo primal, ancestral, de desperdiçar seu valor com um homem abaixo do que ela poderia conquistar. Esse medo tem nome, hipergamia, e ele governa muitas vezes em silêncio cada uma de suas decisões mais íntimas. Estudado por David Buss, debatido por Jordan Peterson, compreendido por poucos, a hipergamia é o impulso biológico da mulher de buscar o melhor homem que puder alcançar. E se você souber ativar essa percepção de superioridade, se souber se posicionar como o prêmio, o homem que é escolhido por outros, que é desejado por todas, que não precisa implorar por atenção, ela se agarrará a você com medo de perder a melhor escolha da vida dela. A verdade mais negligenciada pelos homens, e mais silenciosamente seguida pelas mulheres, é esta. Elas buscam homens que estejam acima em status, acima em recursos, acima em qualidades genéticas, intelectuais ou sociais. Essa tendência, que muitos insistem em negar por romantismo ou ignorância, tem raízes profundas no processo evolutivo. O psicólogo David Buss, em sua obra The Evolution of Desire, descreve com precisão: a seleção sexual feminina favoreceu, ao longo da história, aqueles que ofereciam não apenas proteção e estabilidade, mas também superioridade percebida. Jordan Peterson, por sua vez, trouxe essa verdade à tona com força, mostrando como essa programação biológica molda as dinâmicas modernas de atração e afeta, muitas vezes para pior, o comportamento do homem que não entende o jogo. Mas aqui está o ponto mais importante. Ela nunca vai admitir isso conscientemente. Nunca dirá em voz alta que está avaliando se você é o melhor que ela pode conseguir. Mas observe o comportamento.
Veja como o interesse dela desaparece quando o homem se mostra demais, muito cedo, quando está sempre disponível, sempre previsível, sempre gentil, como um livro aberto. E veja como o desejo se acende quando o homem é admirado por outras mulheres, quando ele é escasso, quando parece ter mais opções do que ela está pronta para aceitar. No fundo, existe um medo silencioso dentro de cada mulher, o medo de apostar baixo, de escolher um homem que ninguém mais escolheria. E aqui, meu amigo, está o erro fatal da maioria dos homens bons. Acreditam que lealdade, dedicação e gentileza bastam, mas sem a percepção de valor, sem a aura de um homem que poderia estar com qualquer uma, mas escolhe estar com ela, ela começa a se perguntar: se ele é tão bom assim, por que parece que ninguém mais o quer? Agora, como usar essa realidade a seu favor? A resposta é simples, mas exige disciplina mental. Nunca pareça necessitado. Nunca demonstre que ela é sua única opção. Nunca faça com que ela sinta que já te conquistou por completo. Um homem que é percebido como raro, um homem cuja atenção não está à venda, é um homem que ativa a insegurança natural do instinto feminino. E essa insegurança faz com que ela se esforce por você, não por manipulação, mas porque o inconsciente dela entende: se esse homem é desejado, ele deve valer mais do que os outros. Agora pense, se as mulheres tendem a buscar o melhor que podem conseguir, o que acontece quando elas criam, em sua mente, uma imagem idealizada de um homem e depois descobrem que ele é apenas comum? Isso nos leva ao próximo ponto crucial. Entender esse momento, essa ruptura entre expectativa emocional e realidade percebida, é o que define se uma mulher permanecerá fascinada ou se, num piscar de olhos, perderá o interesse para sempre. Mas antes de seguirmos, se essa mensagem está abrindo sua visão, transformando sua percepção, faça parte de algo maior. Torne-se um membro deste canal. Garanta que esse conhecimento continue chegando até você com mais frequência e mais impacto, porque homens como você, que estão despertando, são a vanguarda de uma nova geração. Homens que saem do escuro da carência e entram na luz da clareza masculina. E nunca se esqueça, mulheres não se apaixonam por homens. Elas se apaixonam pela ideia que criam deles. Agora que você conhece essas 5 fraquezas ocultas no universo feminino, enxergue com clareza o que a maioria dos homens jamais percebe. Eles jogam no escuro, tentam agradar, tentam provar seu valor, mas estão sempre um passo atrás, reagindo às emoções instáveis de alguém que nem ao menos entende a origem de seus próprios desejos. O homem comum se frustra, perde tempo, perde energia. Ele vive à mercê da validação alheia porque ignora a verdade mais poderosa. As emoções dela são reflexo das histórias que ela mesma criou e destruiu. Se você chegou até aqui, já provou que não é um espectador passivo. Você faz parte dos poucos, dos que buscam conhecimento, evolução, poder real sobre si mesmos e, por consequência, sobre os outros. Mostre que você está acordado. Deixe seu like, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo. Qual dessas fraquezas você já identificou nas mulheres ao seu redor? Sua voz fortalece esse movimento. Sua consciência constrói essa comunidade. Homens despertos transformam o mundo.